A educação é um universo em constante evolução e transformação. Os educadores precisam estar bem preparados para os desafios do dia a dia, de promover um ambiente escolar estimulante, criativo e de desenvolvimento integral para os nossos alunos. A Prefeitura de Itaituba, com o compromisso de uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora, oferece para a rede educacional do município oportunidades da formação continuada de servidores e a melhoria sucessiva da educação, beneficiando professores e alunos, tornando o ensino-aprendizagem mais eficaz para todos. Com professores capacitados, a educação se torna mais abrangente, dinâmica e enriquecedora. Na formação continuada, ganha o professor, ganha o aluno, ganha a população. Prefeitura de Itaituba e CEMED, a educação é o caminho. Atenção, população de Itaituba. Nossa região está no período de estiagem e o risco de incêndios é muito alto. A Prefeitura de Itaituba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa: é proibido utilizar fogo dentro da cidade para limpar terrenos, queimar lixo doméstico ou qualquer outro tipo de material. O lixo deve ser armazenado para a coleta municipal regular. Na zona rural, queimadas são permitidas somente com autorização dos órgãos ambientais. Solicite previamente a autorização de queima controlada. Fique atento. O descumprimento das normas ambientais pode gerar multa de R$5.000 até R$50 milhões. A Prefeitura faz o monitoramento por satélite para identificar e combater queimadas ilegais. Ajude a cuidar da nossa cidade e do meio ambiente. Não coloque a sua vida e de terceiros em risco. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. Juntos contra a dengue. Práticas e ações simples podem evitar a proliferação do mosquito transmissor e a principal é não deixar água parada, que pode se tornar possíveis criadouros. Verifique os vasos de plantas, garrafas plásticas, pneus e até mesmo recipientes pequenos como tampas de garrafas. O Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Juntos, combatendo a Aedes aegypti em favor da nossa população. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Prepare-se para 2 dias de muita cultura, sabor e diversão. Vem aí a tradicional festa da comunidade São Luís do Tapajós, 20º Festival do Tambaqui, dias 25 e 26 de outubro. Na gastronomia, deliciosos pratos típicos do peixe tambaqui. No lazer, as belas praias e um refrescante mergulho no rio Tapajós. No esporte, torneio de futebol masculino e feminino. E mais, apresentações culturais com o grupo de carimbó Luar do Tapajós, a agremiação folclórica do Buriti e Carimbó Devam. Shows musicais com o DJ William Samper, Banda Que Swing e direto de Santarém, Banda Que Babado e o melhor do brega pra você dançar. 20º Festival do Tambaqui, em São Luís do Tapajós. Organização Sincult, apoio cultural Wilton Aguiar, deputado federal Anderson Pinto e vereadora Antônia Borroló. Realização Prefeitura de Itaituba. A Prefeitura trabalha por toda a cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Drenagens subterrâneas, terraplanagens, construção de calçadas, meio-fios, asfaltamento de ruas, promovendo a mobilidade urbana. Investimentos com recursos próprios do município ou em convênios com o Estado, abrindo caminhos, melhorando a urbanização para o desenvolvimento da nossa cidade pepita. Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje, num cenário completamente diferente, né? Diferente até do que foi o último, né? Que foi lá na Associação Médica de Goiás com o Dr. Washington. Hoje estamos aqui numa residência, né? Na casa dos meus pais. A gente está gravando aqui, estou com a presença da minha sogra ali atrás, fazendo uma comidinha típica de Goiânia para apresentar para vocês. Uma mesa de café da manhã lindíssima, preparada por ela, com pão de queijo, rosca, bolo de milho, pão integral. E ao meu lado, não menos importante, a doutora Yara Fonseca, que é minha cunhada, e é uma honra muito grande tê-la aqui nesse momento para a gente conversar um pouquinho sobre educação,
falar um pouquinho sobre como é que está o cenário da educação no nosso país, formação de professores, né, Yara? Falar sobre um pouquinho sobre cultura, né, a nossa cultura goiana aqui, como que a educação é vista em volta do país. E eu vou deixar a Yara dar um bom dia, mas logo em seguida eu vou fazer uma apresentação um pouco mais estruturada sobre quem é a Yara Fonseca. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar todas as professoras mulheres, mulheres negras, indígenas, mulheres brancas, que todos os dias, com intencionalidade de ensinar, se levantam, né? E se fazem presente nas escolas públicas brasileiras, nas universidades, né? Então, o meu bom dia para todas essas mulheres professoras que estão à frente da educação, não desprestigiando, né, todos os nossos meninos, mas é para dizer que a força da professora, da mulher, ela está presente na nossa educação brasileira e isso tem que ser lembrado. Então, bom dia a todos. A Yara, ela, além de ser, né, minha cunhada, é uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o currículo dela aqui, para vocês terem uma ideia. Yara possui um currículo extenso e altamente qualificado. Ela é doutora em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela UFRJ e fez pós-doutorado na prestigiada Universidade de Porto, em Portugal. Sua formação inclui um mestrado em Educação pela Universidade Federal de Goiás e 2 especializações importantes, em Psicopedagogia e em Avaliação Institucional. Atualmente, doutora Yara Fonseca é professora titular da Universidade Estadual de Goiás e atuando no programa de pós-graduação interdisciplinar em Educação, Linguagens e Tecnologias. Com vasta experiência na área da educação, ela é uma pesquisadora dedicada aos temas cruciais da educação superior, políticas públicas e, claro, o foco do nosso programa de hoje, a formação dos professores. Primeiro, obrigada por estar aqui. Que honra você estar aqui comigo hoje. Que bom que deu certo, né? Que bom. Em meio a tantas coisas, porque tem tantos eventos acontecendo aqui hoje, mas ela tirou esse tempinho para conversar com a gente. Antes da gente falar sobre a formação dos professores, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que foi chegar onde você chegou? A partir de que momento você se percebeu querendo fazer pedagogia, querendo ir para a área da pesquisa, da educação? Como é que foi isso para você? Então vamos recordar, né, gente? Trazer as memórias aqui. Então, a educação chega de forma muito infantil ainda, né, nas brincadeiras, na cidade de Itaituba. Devo dizer a vocês aqui que eu tenho um grande apreço por todo o povo itaitubense, né, o povo paraense. Amo a cultura, a culinária, e é claro, o Rio Tapajós, né? Aquela beleza de rio. E é muito saudosismo pensar de início, né? Como que foi pensar a minha formação inicial. E ela se dá exatamente nessa condição do brincar ali à beira do Tapajós, uma brincadeira de criança, né? Sempre gostei de ensinar, ensinava os irmãos, ensinava a vizinhança, e retornando para Goiânia para estudar, na década de 80, resolvi, de fato, ser professora, me tornar professora, porque a gente se torna professora, né? E logo após a conclusão do curso superior, aos 21 anos, retornei à cidade de Itaituba. E lá em Itaituba, inicialmente, fiz um concurso público. Na ocasião, nós tínhamos apenas 2 professores formados na década de 90, início da década de 90. Me lembro bem do nosso colega e amigo Luiz Otávio, eu, professor Yara, e o professor Luiz Otávio. Que tinha uma graduação em pedagogia. Tínhamos uma graduação, uma formação em curso superior. Naquela ocasião, a gente não tinha uma LDB que traria a obrigatoriedade dessa formação. Então, os nossos profissionais da educação da cidade de Itaituba, da qual eu comecei toda a minha trajetória, de fato,
eram profissionais ainda com nível médio de magistério, né? Então, nós, professores de nível superior, na ocasião, era muito, vamos entender assim, naquele contexto era muito interessante, muito importante, né? Para a nossa condição de nos tornarmos professores e a responsabilidade. No primeiro concurso, eu fui para uma escola que ainda tem em Itaituba, né? Benedito Corrêa de Souza. Pertinho da minha casa. Uma escola que eu agreguei muitos amigos importantes e queridos, né? Professora Neide Neves, de todo o Raimundo, de todos os colegas lá. São tantos, né? Que não dá para ficar trazendo mais um abraço a todos os colegas do Benedito, né? Trabalhei também com a professora Olinda, saudosa professora Olinda. A professora Olinda tinha uma escola, Semente do Saber. Ela faleceu recentemente, né? Sim, já tem alguns anos, mas era de uma condição assim delicada e compromissada com a educação de Itaituba, né? Principalmente da primeira infância, das séries iniciais. Então, nós trabalhamos ali no primeiro movimento, tanto no público como no privado, com muita vontade, e a vontade naquela ocasião era de fazer a mudança nas condições da sociedade em que se vivencia, tantas fragilidades, tantas dificuldades do ensinar, né? Até porque a gente conhece o nosso contexto, a nossa região, da dificuldade de acesso e etc. Então, começamos por Itaituba, e por lá ficamos há mais de 10 anos, nos tornando professores daquele grupo, daquela sociedade, de pessoas muito acolhedoras, né? Pessoas que tinham interesse, fome, vontade de aprender. Isso me fez passar também pela PAI de Santarém, onde nós trabalhamos junto à questão da discussão da inclusão, que ainda estava muito, muito nova toda a discussão dentro da educação pública, né? Sim. Mas nós tínhamos as instituições de APAE, de Pestalozzi, que já cuidavam dessa discussão da inclusão. E aí eu me apaixonei nesse momento. Né? Ainda não tinha nenhuma política pública que falasse sobre isso. Isso né? era na década de 90 e nós vamos ter praticamente toda essa discussão com a LDB, de 9394 de 96. A LDB vem trazendo essa questão muito mais na ideia de integração, mas a partir daí a gente abre, né, no final da década de 90, início do século XXI, toda uma discussão formal, né, de uma política que, de fato, traz esse direito social a todos, independente das suas condições, né, físicas, sensoriais, etc. Então, passando ali por Itaituba, Santarém, a gente fica até o final do século XX trabalhando nessas discussões da inclusão, da educação, da criança com dificuldade de aprendizagem. Sempre me envolveu muito, porque eu gostei muito, sempre gostei da área da psicologia, fiz psicopedagogia, né? Um curso também de psicopedagoga também. Eu gostei muito na época. E depois o tempo e a vida me trouxe de volta para Goiás. As condições de vida me trouxeram, inicialmente, algo que talvez fosse difícil, muito pelo contrário. Eu acho que esse movimento da vida, a gente às vezes não entende muito bem, né, por quê, mas ele foi um movimento muito importante. Porque voltando para Goiás, com família formada, com crianças para fazer esse movimento de desenvolvimento, né, dos filhos, né, do crescimento e da formação, eu entendi que eu precisava estudar de novo. E aí, aos 30 e poucos anos, a gente renova, ressignifica, né, a vida como estudantes, porque o professor ele estuda sempre, mas estudar no campo acadêmico, no campo científico, fazer uma pós-graduação no stricto sensu, é algo que na época era muito mais delicado. Hoje eu sou professora do stricto sensu, tenho alunos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, né? A gente orienta a graduação, todos os níveis da universidade, mas isso lá no início do século XXI era um pouco mais complexo. Mas os desafios estão aí para a gente enfrentar, a luta é contínua. Então, resolvi fazer mestrado, fiz mestrado na Universidade Federal de Goiás, voltando para
para casa, né? Ainda que a Itaituba também seja uma casa que sempre me acolheu muito bem. E a gente vai levar ela em breve para ir de novo. E aí fiz o mestrado. Depois do mestrado, fiz concurso público na Universidade Estadual. Então, eu sou professora da Estadual de Goiás há mais de 20 anos, né? Na ocasião também, professor, sempre trabalha uma carga horária extra, né? A gente trabalha em quase 3, 4 períodos, o quanto que a gente consegue, né? Isso é um trabalho árduo, significativo, que tem que ser valorizado. Então, na ocasião, fiz também concurso para o município de Goiânia, para o estado de Goiás. Então, eu trabalhava na Secretaria Municipal, na Secretaria Estadual, na universidade, aquele movimento de muitas atividades em pleno crescimento. A gente trabalha muito, mas a gente cresce muito também. Então, estudar, trabalhar é algo que sempre fez parte da minha vida. Só um adendo. Com 3 filhos. Na ocasião, 3. Com 3 filhos, né? Na época do mestrado, na né? época do mestrado. 3 filhos. E não adultos, né? 3 crianças, né? Na verdade, no final do mestrado, eu já estava... eu tinha que defender, tipo, em outubro... E estava grávida do meu 4º filho, que iria nascer em fevereiro, né? Então, assim, hoje eu tenho 5 filhos, né? Depois me constituí mãe novamente, mas no mestrado eu já estava finalizando no 4º filho, e o doutorado veio com a 5ª filha, né? O doutorado veio pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi muito bom também, né? Fazer uma leitura de outros campos, de outras áreas, de uma forma interdisciplinar, integrada, né, com a questão das políticas públicas. E, finalmente, finalizando o doutorado, não seria justo não fazer um pós-doutorado, né? Enquanto uns querem desistir, ela não é justo não fazer pós-doutorado. Não é justo. Fui para o pós-doc em Portugal, na Europa, né? Conheci vários países, vários professores, que discutem também a questão da educação, da formação de professores. E hoje tenho pensado se não é justo também começar novos pós-doc, né? E agora eu já estou na vibe dos netos, então está mais tranquila. As crianças estão formando, estão se formando, estão formadas, né? A vida está um pouco mais tranquila. É isso, porque ela tem 2 netos e já está esperando o 3º que está chegando. E ela disse que está mais ou menos tranquila. É isso. Então, um pouco assim da trajetória para dizer que tudo começa realmente na cidade de Itaituba. Então, é um prazer falar para essas professoras, esses professores, né, do município de Itaituba, que a gente tem uma trajetória, uma história, né, de construção dentro dessa cidade. A gente tem uma pontinha de contribuição e conhecimento para dizer que hoje se percebe as instituições de ensino superior, as escolas públicas, né, com toda uma discussão mais ampla, mais aprofundada, com professores formados, né? Isso é muito gratificante, saber que a gente, há 30 anos atrás, aliás, 40, né, gente? Vamos 40. Ser sinceras, né? Vamos ser sinceras, quase 40 anos atrás, nós tínhamos uma realidade dentro de Itaituba muito mais frágil nessa questão da formação de professores, né? Na estrutura das escolas públicas. E hoje a gente tem, é claro, a gente ainda precisa, né? Ainda continuar a luta, a gente tem grandes avanços e é muito bom estar aqui falando para vocês. É muito bom ouvi-la falando sobre isso, né? Sobre como ela fez parte da história de Itaituba, né? E assim, eu que estou estou há pouco mais de 1 ano em Itaituba, de vez em quando as pessoas, você é de onde? Aí eu conto, você não mora aqui? Não, meu marido já morou. Quem é seu marido? É fulano de tal, irmã da Yara Fonseca. Meu Deus, você é irmã da Yara, não acredito, como é que ela tá? Já teve gente me abordando na rua, porque descobriu que eu era sua cunhada, pedi para pegar seu telefone para falar com você. Pode passar o zap. Então, assim, para você ver que foi uma coisa que marcou Itaituba também, né? Não marcou só você.
Sim. né? Mas marcou Itaituba. Itaituba tem uma história com você, assim como você tem uma história com Itaituba. Gente, eu vou precisar fazer um rapidíssimo intervalo comercial para a gente começar a falar um pouquinho agora sobre educação. Mas se vocês tiverem noção do cheiro que tá isso aqui, Tá bom. você não está entendendo. Olha, vou te dizer, minha sogra está ali atrás, Dona Lindalva. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e volta falando sobre desafios, falando sobre dificuldades, sobre educação no Brasil. A educação é um universo em constante evolução e transformação. Os educadores precisam estar bem preparados para os desafios do dia a dia de promover um ambiente escolar estimulante, criativo e de desenvolvimento integral para os nossos alunos. A Prefeitura de Itaituba, com o compromisso de uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora, oferece para a rede educacional do município oportunidades da formação continuada de servidores e a melhoria sucessiva da educação, beneficiando professores e alunos, tornando o ensino-aprendizagem mais eficaz para todos. Com professores capacitados, a educação se torna mais abrangente, dinâmica e enriquecedora. Na formação continuada, ganha o professor, ganha o aluno, ganha a população. Prefeitura de Itaituba e CEMED, a educação é o caminho. Atenção, população de Itaituba. Nossa região está no período de estiagem e o risco de incêndios é muito alto. A Prefeitura de Itaituba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa: é proibido utilizar fogo dentro da cidade para limpar terrenos, queimar lixo doméstico ou qualquer outro tipo de material. O lixo deve ser armazenado para a coleta municipal regular. Na zona rural, queimadas são permitidas somente com autorização dos órgãos ambientais. Solicite previamente a autorização de queima controlada. Fique atento. O descumprimento das normas ambientais pode gerar multa de R$5.000 até R$50 milhões. A Prefeitura faz o monitoramento por satélite para identificar e combater queimadas ilegais. Ajude a cuidar da nossa cidade e do meio ambiente. Não coloque a sua vida e de terceiros em risco. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. Juntos contra a dengue. Práticas e ações simples podem evitar a proliferação do mosquito transmissor e a principal é não deixar água parada, que pode se tornar possíveis criadouros. Verifique os vasos de plantas, garrafas plásticas, pneus e até mesmo recipientes pequenos como tampas de garrafas. O Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Juntos, combatendo o Aedes aegypti em favor da nossa população. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Prepare-se para 2 dias de muita cultura, sabor e diversão. Vem aí a tradicional festa da comunidade São Luís do Tapajós, 20º Festival do Tambaqui, dias 25 e 26 de outubro. Na gastronomia, deliciosos pratos típicos do peixe tambaqui. No lazer, as belas praias e um refrescante mergulho no rio Tapajós. No esporte, torneio de futebol masculino e feminino. E mais, apresentações culturais com o grupo de carimbó Luar do Tapajós, a agremiação folclórica do Buriti e Carimbó Devam. Shows musicais com o DJ William Samper, Banda Que Swing e direto de Santarém, Banda Que Babado e o melhor do brega pra você dançar. 20º Festival do Tambaqui, em São Luís do Tapajós. Organização Sincult, apoio cultural Wilton Aguiar, deputado federal Anderson Pinto e vereadora Antônia Borroló. Realização Prefeitura de Itaituba. A Prefeitura trabalha por toda a cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Drenagens subterrâneas, terraplanagens, construção de calçadas, meio-fios, asfaltamento de ruas, promovendo a mobilidade urbana. Investimentos com recursos próprios do município ou em convênios com o Estado, abrindo caminhos, melhorando a urbanização para o desenvolvimento da nossa cidade pepita. Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Olá, bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje entrevistando a doutora Yara Fonseca. Ela já fizemos uma
breve apresentação sobre, uma breve não, né? Contou um pouquinho da história dela sobre Itaituba, como é que foi Itaituba, como é que foi a formação dela como professora. E agora eu vou começar a fazer algumas perguntas para ela sobre a questão da educação como um todo. Yara, quais são os 3 maiores desafios que você acredita que um professor enfrenta aqui no Brasil? Especialmente quando a gente fala dessa quantidade de mudanças que a gente está tendo, né? As IAs da vida, né? Todas essas questões. Quais você hoje consideraria os 3 maiores desafios que o professor vai enfrentar? Então, quando a gente pensa rapidamente, desafios, né, da educação, da escola e, é claro, da sala de aula, a gente pode, não seria 3, seria 3 vezes 300, né? Porque, assim, tem o contexto midiático, né, como as IAs e toda essa tecnologia que a gente enfrenta, tem a questão da inclusão, né, agora chegando com força dentro da escola. Nós temos aí a desvalorização, né, do magistério, que a gente ainda precisa continuar na luta, né, no movimento de resistência. Mas, assim, essas são questões que estão postas no cenário, né, político, nas discussões, até em nível de reportagem, de entrevista, né? Então, isso é comum, é notório, né? Agora, como professora, eu penso que um dos desafios que eu elencaria seria a questão do convite, né? Eu vou falar por que o convite, o aceite, né? Vamos pensar na figura do triângulo, em que a gente tem na base o professor e o aluno. E de um lado o professor que quer ensinar, de outro lado o aluno que quer aprender. E ali no topo tem o conhecimento. Então os interacionistas já propunham lá no século XIX, entendendo que o estudante, o sujeito é um ser ativo, é um ser dinâmico, capaz de aprender, né? E depois a gente tem também os teóricos do século XX dizendo que somos seres aprendentes, aprendemos sempre. Então, quando a gente consegue fazer o convite desse triângulo, desse, né, movimento em que o professor convida o aluno e o aluno aceita esse convite para acessar, para aprender aquele conhecimento, aí fica fácil. O processo de ensino-aprendizagem, essa relação cognitiva e afetiva, ela se estabelece com um pouco mais de facilidade. Quando você, enquanto professor, convida e o outro, enquanto aluno, aceita. Esse é um desafio que tem estado muito presente nas nossas salas de aula, por conta desse contexto. Aí sim entra essas questões do contexto. Então, o aluno hoje, ele está muito envolvido, por exemplo, com as questões midiáticas, né? E a sala de aula talvez não seja tão atrativa. Então, o professor talvez não tenha tantos elementos, tanta tecnologia, porque o conteúdo, o conhecimento, ele precisa ser desejado, ele precisa ser, ele tem que ter envolvimento de ambos, né? Sim. É claro que há toda uma questão da gestão, da instituição maior, né? Mas essa relação da sala de aula é muito importante, né? Então, me parece que um dos desafios que eu elencaria, que está dentro desse contexto maior, seria esse desafio do aceite do convite. É o professor saber fazer o convite e o aluno aceitar. Porque a partir daí, o próprio Vygotsky vai dizer que eu, enquanto professor, eu saio do conhecimento real do aluno para o proximal. Então, ao arrastar, a fazer a mediação do conhecimento, de uma forma, é claro, interdisciplinar, crítica, né, dialogada, isso faz com que ele aprenda, que ele se torne um sujeito de autonomia do pensamento, né? Então, esse é um desafio que eu diria que ele tem sido, de fato, aí acho que um calcanhar ali dos professores, né? Porque o aluno, às vezes, chega dentro da sala de aula, ele está muito mais interessado em dar uma olhadinha no celular, nas redes sociais, né?
e esse envolvimento com o conteúdo teórico-prático, às vezes ele fica um pouco a desejar. Fora a facilidade, né? Sim. Que hoje você joga um tema Sim. numa inteligência artificial ou no próprio Google e ele te dá tudo ali, né? Te dá tudo, mas aí é um risco, né? Sim. E é algo que a gente tudo tem... que nem sempre, né? Porque a gente tem um contexto de sociedade da informação com a reestruturação produtiva, né? Com o mundo globalizado, com todas essas relações entre países, informações que chegam o tempo todo. É claro que o aluno tem disponibilidade de acesso à informação, o que é diferente da formação, né? Porque a formação ainda precisa, de fato, desse debruçar, desse exercício de pensar sobre o conteúdo. Então, o aluno ele tem que ler, ele tem que saber interpretar, ele tem que fazer análise, ele tem que se apropriar do conhecimento, né? Não dá para passar pelo conhecimento. A gente passa pelo conhecimento, mas a gente talvez não tenha a qualidade que deveria. E isso faz parte de um contexto maior, porque também tem as questões, né? Vamos pensar que nós estamos num país da América Latina, nós somos países que, por alguns estudiosos, como Amsden, por exemplo, vai dizer que alguns países são restos, e aqueles que estão acima, que estão na condição do capital, dos países de primeiro mundo, são aqueles que definem as condições dos menores, vamos pensar. Então, é claro que, se a gente começa a entender que nós somos um grupo, uma sociedade que temos tudo o que é de melhor que muitos países não têm, né? Por exemplo, sim, a nossa natureza, os nossos recursos naturais, né? E se a gente começar a se apropriar de produzir o conhecimento dentro desse país, que é rico em todas as condições e dimensões, a gente começa a se estabelecer como um país forte, que começa a talvez se apropriar dessas condições de subserviência, de subalternação que a gente sempre teve dentro dos países de primeiro mundo, né? Dos grandes países capitalistas. Então eu penso que é um pouco esse exercício. A gente tem que começar pelo nosso local, pela nossa região e expandir para o nosso estado brasileiro. Nós temos potencialidade para isso, né? Mas para isso a gente pode começar dentro da sala de aula, nos debruçando sobre a apropriação do conhecimento. O Piaget fala, né? Assimila, apropria, acomoda, estabiliza, equilibra o pensamento. E aí o pensamento é contínuo, porque a aprendizagem humana, ela se dá até o fim dos dias. A gente está sempre aprendendo, mas aprendendo com consistência, com coerência, né? A gente precisa pensar que nós temos um povo brasileiro que tem feito isso, tem se apropriado, mas que a gente pode fazer muito mais. E a sala de aula é um espaço de transformação. Eu acredito que, ainda que a gente tenha aí políticas regulatórias, né, fiscalizadoras, como as grandes avaliações, a gente tem, ainda assim, um espaço de ruptura dentro da sala de aula. Porque na sala de aula é você, professor, com os seus alunos. E a intencionalidade do conhecimento, a forma como você vai lidar com o conteúdo, com o seu currículo, isso vai fazer toda a diferença, né? Então, acho que o desafio primeiro é esse, é de fazer o convite bem feito, para que esse cognitivo e afetivo se estabeleçam de uma forma ali interligada, indissociáveis, né? A partir daí, é fazer com que esse currículo, esse conteúdo que é parte da cultura que a gente seleciona, né? Porque a gente tem aí uma infinidade de informação, possibilidades mil, mas que esse currículo tenha uma intencionalidade de saber aonde que eu quero chegar com aquele conteúdo, a forma como eu vou lidar, a metodologia, para que, de fato, esse aluno se comprometa consigo, né? E com todo o que está ao seu redor. Porque se a gente forma bem o estudante, o sujeito, isso provavelmente vai promover uma melhoria daquele local, daquela região e do nosso país.
Educação Então, é tudo, né? é isso. E aí desafios a gente tem muitos. Mas a gente enfrenta, né? Pensando nisso que você falou, Yara, desses desafios, né, de ressignificar, né, a educação, a sala de aula, é justamente isso que a gente fala, né? Como é que o professor vai se reinventar, né, nesse momento? Um reinventar, um readaptar? O que você fala quando você fala em... Você fala sobre... Inclusive, gente, isso que vocês estão vendo aqui na frente, esses 3 em pés aqui, são livros. Esse último aqui foi a última publicação Sim, sua, né? Aqui são parcerias que ela faz, aqui são livros de autoria da doutora Yara, e que ela fala justamente desse tema da formação dos professores. E formar professores hoje, eu imagino que seja muito mais desafiador do que formar professores lá na sua época, ou não? Então, assim, na ocasião, quando eu me formei, aos 21 anos, era interessante, né? Porque essa formação superior, ela não era obrigatória e praticamente não se tinha professores formados, principalmente... Era o magistério, né? Era o magistério, né? Então, o que a gente tinha na ocasião eram profissionais muito destemidos, corajosos, né? Com muita força de vontade, e que eu acho que ainda se fazem presente, porque ser professor é esse exercício contínuo, diário, né, gente? A gente tem que acordar todos os dias e esperançar, né, como diz o Freire, né? Esperançar no sentido não de esperar, mas de se movimentar, de ir atrás, né? De fazer o movimento, né? No sentido de fazer diferente. Então, isso é próprio da nossa condição, aqueles que assumem com compromisso e responsabilidade, e eu penso que naquela ocasião a gente já tinha esse envolvimento. Isso, acho que é meio inato, né? Não vou dizer que é sacerdócio, tá no a missão, sangue, né? Mas a gente se constitui, de uma certa forma, com um compromisso tão delicado, tão cuidadoso com o outro, porque a gente está formando o outro que é humano, e a gente precisa humanizar esse outro, né? Então, naquela época, me parece que talvez fosse até um pouco mais fácil, porque todo esse contexto que nós vivemos hoje, me parece que ele vai, aos poucos, trazendo também esses elementos da desumanização, né? Eu digo isso porque a gente vê tanta violência o tempo todo, a gente abre os jornais, as revistas, né? A própria TV, e a gente vê reportagens cruéis de pessoas, de jovens, e até de crianças que passaram pela escola, né? Que vivenciaram em algum momento essa condição da escolarização, e são pessoas que você olha, mas como conseguiu fazer isso? Sim. Mas é um humano que fez com outro, que também é humano, né? Então, acho que esse é o primeiro movimento, da gente, enquanto professores, humanizar o outro. É claro que a gente precisa profissionalizar. Eu trabalho na universidade e eu lido com a área das humanas, das sociais aplicadas, e eu sei que é importante uma formação profissional de qualidade, né? Com todas as competências e habilidades que estão propostas nas políticas. E a gente não está desfazendo disso em nenhum momento. Mas eu estou dizendo que a gente também precisa formar para essa condição do humano. Porque nós temos uma sociedade hoje que os professores, como que eles vão fazer, né? Para estar na sala de aula com segurança, com tranquilidade. Porque até isso também, de vez em quando a gente tem receios, né? Dependendo do espaço, do local, da região, o professor também precisa estar ali atento. Olha só, gente, a escola é um lugar de acolhimento, é um lugar de prazer. É importante você estar lá. Troca, né? Porque você tem troca de aprendizagem, tem troca afetiva, tem relações sociais de amizade, né? Então, é esse o espaço que a gente precisa manter, consolidar, enquanto espaço de afeto também, de aprendizagem. Então, o professor hoje, para ele estar nesse contexto, como que ele vai se virar, né? Você perguntou como é que ele vai fazer, vai se ressignificar. Eu
eu ainda penso que seja pela leitura teórico-prática, né? Pela praxe, pelo exercício contínuo, Pela do acesso ao realidade. conhecimento, né? Nós temos hoje a própria LDB, em que diz que nós precisamos e nós temos o direito da formação, tanto inicial como continuado, né? Artigo 62, 66, alguma coisa assim. Então, se nós lutamos tanto por esse direito, né, que nós tínhamos antes da própria LDB, isso vem também na Constituição de 88, esse direito e acesso à educação a todos, né? Então veja que nós temos um movimento de luta ali no final do século XX, porque o século XIX, quando a gente pega a história da educação, a gente tem um movimento de reclamação. Então o povo brasileiro, a educação brasileira reclamava, gritava, clamava por melhoria. E o século XX, aos poucos, vem, né? Desde o movimento da Escola Nova do século XX, do 30, com os grandes estudiosos, Anísio Teixeira, etc., a gente tem um movimento de dizer, agora nós queremos uma escola pública, gratuita, laica, de qualidade para todos. E aí nós passamos ainda que pelo movimento da ditadura, mas depois, quando a gente chega na década de 80, a gente tem uma Constituição cidadã, que diz, olha, agora todos têm direito à educação, né? É um direito social. Então, a partir daí, a formação inicial e continuada de professores na LDB, ela também é um direito garantido. É um direito garantido. E eu penso que é nesse movimento de buscar, né, se apropriar, que seja em nível de lato sensu, que seja no mestrado, no doutorado, né, para não fazer formações aligeiradas, fragmentadas, fragilizadas, que também, de uma certa forma, está posto para que a gente cumpra as obrigatoriedades, aí é ideológico, porque você aprende pouco, às vezes aprende, né, de forma ainda muito incipiente. Então, o ideal é que você se debruce, que você garanta esse direito, porque o professor também, ele precisa de ter essa oportunidade, né? A gente não faz mágica, a gente não tira assim, a gente precisa se apropriar. Nada da cartola, né? Não dá. Não tira da cartola. E o conhecimento, ele é processual, né? A gente aprende a partir de um degrau, mais outro degrau, aquela ideia mesmo da equilibração piagetiana, por exemplo, né? Então, é necessário que você se dê direito a se apropriar das condições atuais, para você entender da sua realidade, que você está ali à frente daquelas, para fazer um diagnóstico, para saber quem são meus alunos desse ano, né? Então eu vou tentar agora fazer um mapeamento da minha sala, para saber qual o conhecimento que eles têm inicial, para saber como que eu faço para mediar esse conhecimento, para que eles evoluam, eles alcancem um conhecimento mais aprofundado, né? Então é preciso que eu me aproprie também do conhecimento dessa condição de professor. Aí você vai me dizer assim, bom, Yara, mas aí em que condições? Então, é justamente isso que eu ia te dizer. É exatamente isso. Né? Quais as condições? Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil. Sim. Né? E a nossa realidade lá do norte, né? Falando agora, nossa, porque eu moro lá, e que eu experienciei isso visitando colônias, né? Visitando as pequenas regiões que tem ali por conta do meu trabalho, a gente verifica justamente isso, essa questão. Uma escola que ela funciona, ela não funciona pelo sistema seriado o ano, né? Ele funciona pelo sistema de... até hoje eu não consigo entender direito, talvez você possa me esclarecer, mas, por exemplo, dentro de uma mesma sala de aula, nós temos vários alunos com diferentes níveis de escolarização, né? E o professor está ali para fazer. Então, tem uma escola que funciona só o período, só o primeiro grau, vamos assim dizer, uma escola que funciona só o segundo grau, mas tudo ali muito... E aí a gente entende, né, quando a gente fala, e a gente fala muito disso lá em Itaituba, né? As políticas públicas que são feitas aqui para o sul, para o centro-oeste-sul, elas são pouquíssimo aplicáveis lá no norte. Por quê? Porque a extensão territorial,
a forma de chegar, as formações são completamente diferentes do que a gente pratica aqui. Então, como pensar nesse professor que, de repente, entra numa sala de aula e tem vários alunos com diferentes níveis de aprendizagem, com diferentes níveis de interação e até com alguns alunos necessitando de quê? De uma atenção especial, uma inclusão, um apoio. Como é que a formação do professor começa a pensar nessas realidades dos Brasis dentro do nosso Brasil? Vocês viram que ela fez umas 10 perguntas, né, gente? Vou tentar responder pelo menos umas 2. É porque é muito complexo, né? A nossa querida Rosane, ela já se apropriou, né? E já diz, olha, eu já sou cidadã de Itaitubense. Já sou apaixonada. Ciúme, tá, gente? Mas então, primeiro pensar na questão das políticas públicas, né? Nós temos, o que é uma política, né? É uma demanda que vem da sociedade, né? Em que o Estado ele tem que pensar em atender. Então, se nós estamos aí numa fila dos hospitais, a gente não tem acesso à saúde, então o Estado tem que fazer uma política do SUS, fazer um SUS. Se a gente tem, pensando na educação, crianças com necessidades especiais, crianças atípicas chegando para o acesso e a permanência na escola, na universidade também, a gente tem que fazer uma política pública para poder atender a essa demanda, né? Então, a política pública, quando ela é pensada, ela é elaborada, ela é feita por aqueles que estão à frente dessa, vamos dizer assim, dessa discussão, que são os especialistas, que têm expertise, né, para pensar uma política. Só que, quando se vai implementar, os atores de ponta, aqueles que ficam à frente, e aí pensando numa política para uma educação brasileira, quem está à frente claro, tem os gestores, aqueles que estão à frente como coordenadores, mas quem está ali na ponta é o professor. Sim. E aí, quem vê a realidade de cada um... Quem vivencia é o professor, né? Então, se a gente pensasse assim, na década, por exemplo, Goiás, 99, a gente tem a política da inclusão, a escola inclusiva. E aí a gente abre o século XXI, né, para dizer, olha, agora as crianças estão sendo incluídas na escola, mas sem nenhum tipo de formação, sem nenhum tipo de estrutura, né, de infraestrutura. Então, as políticas públicas, elas são elaboradas e nós temos boas políticas, mas na hora de serem implementadas, a gente tem uma lacuna, um vácuo. A gente tem uma distorção, porque o ator de ponta, ele não conhece com profundidade o que se pensou, o que se propôs. Então, a gente vai distorcendo e vai implementando nas condições que, às vezes, são condições frágeis para implementar. Eu vou só citar o exemplo, por exemplo, eu vou redundante, né? A questão da avaliação. A NDB diz, olha, preferencialmente não haver reprovação. Ela diz isso. Agora, preferencialmente, não é que não pode reprovar. Mas assim... Mas a interpretação muitas vezes é o contrário. Quando a gente tem uma LDB no final do século XX que fala que preferencialmente não deveria haver reprovação, aquele que elaborou a política, por exemplo, ele pensou que a escola, a sala de aula, a condição do ensinar e do aprender deveria ser de tão qualidade que não precisaria ter reprovação. Só que a gente distorceu a interpretação e a gente disse, olha, agora não precisa mais reprovar, porque a secretaria vai ficar, porque a escola, o gestor, né? Então, é essa distorção que acontece nas políticas públicas, né? A gente, por não ter participado ou não ter estudado a política, porque a gente tem que estudar a política, quando chega, olha, agora é para fazer, conforme você falou, um currículo em que atenda às condições reais desse grupo ribeirinho. Sim. A gente tem que ter uma escola que, de fato, atenda essa demanda e que é um misto, né, de alunos com níveis de aprendizagem, de escolaridade e condições também, porque nós somos sujeitos singulares. Sim. Todos nós somos um no todo. Exatamente. Né? Então, se nós tivéssemos uma formação
em que a gente, enquanto professores, profissionais da educação, pudéssemos compreender que cada aluno, independente se tem a deficiência, se está passando por algum problema naquele momento de perdas, né? Porque a criança que precisa de atenção maior, não é só aquele que tem uma deficiência permanente, é aquele que naquele momento ele pode também estar passando por alguma dificuldade, né? Seja uma dificuldade emocional, orgânica, né? Nós somos um ser de totalidade, né? Nós somos um ser que, se não estamos bem afetivamente, isso provoca dificuldade no nosso cognitivo, o orgânico também, se não estamos bem alimentados, isso também vai dificultar na minha aprendizagem. Exatamente. Né? Então, assim, se nós tivéssemos uma formação de fato, de qualidade, para que o professor entendesse que todos são singulares nas suas dimensões, nas suas condições, e que a gente teria que pensar nesse currículo, né? Dessa forma, que atendesse a todos, isso já resolveria. É utópico? É o ideal? Sim. É real? Não. Infelizmente, não. E o professor, ele, primeiro que essa formação ainda está em processo. Nós já temos aí quase 30 anos de legislação, né? Sim. Da LDB, que traz essa obrigatoriedade. Nós temos aí, depois disso, várias políticas propostas de legislações que dão esse direito a essa formação, para que esse professor consiga conduzir com qualidade essa, vamos dizer assim, essa heterogeneidade no sentido, né, de todos serem singulares, né? Mas a gente ainda precisa, talvez, de um pouco mais de décadas, né? Mas acho que a gente está no caminho, né? Acho que a gente está no caminho quando há essas políticas que, ainda distorcidas na hora de serem implementadas, elas podem ser discutidas. E esse movimento, ele é feito, né? A gente tem sempre essa tensão, né, gente, entre o que se tem e o que se quer. Mas eu penso que esse exercício tem sido feito no sentido dos movimentos, dos encontros coletivos dos profissionais da educação, das produções, das pesquisas que a gente faz dentro da universidade, né? Principalmente dentro dos mestrados e doutorados, quando a gente divulga o trabalho dos nossos estudantes profissionais, porque o estudante do mestrado e doutorado, do pós-doutorado, é também um trabalhador ali da sala de aula, sim, né? E nesse ressignificar, o exercício é para o sujeito, para o professor. Então, quando você faz uma tese de doutorado, quando você faz uma pesquisa de mestrado, esse ressignificado do seu pensamento provoca uma nova forma de agir, de fazer diferente, né? Então, precisa de você, de fato, ter acesso a essa formação, que é obrigatória, que é um direito, e que talvez ainda precise de continuar a luta, né, para se apropriar mais. Eu acho que é um pouco isso. Olha, tá uma delícia o papo aqui. A gente vai ouvindo e vai aprendendo, né? Mas a gente precisa fazer um rapidíssimo intervalo comercial. 1 minutinho, é só para você ir lá beber sua aguinha, fazer seu xixi e a gente comer também aqui um pouquinho. Já que vocês não podem, a gente vai comer por vocês. A gente volta em 1 minutinho. A educação é um universo em constante evolução e transformação. Os educadores precisam estar bem preparados para os desafios do dia a dia de promover um ambiente escolar estimulante, criativo e de desenvolvimento integral para os nossos alunos. A Prefeitura de Itaituba, com o compromisso de uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora, oferece para a rede educacional do município oportunidades da formação continuada de servidores e a melhoria sucessiva da educação, beneficiando professores e alunos, tornando o ensino-aprendizagem mais eficaz para todos.
Com professores capacitados, a educação se torna mais abrangente, dinâmica e enriquecedora. Na formação continuada, ganha o professor, ganha o aluno, ganha a população. Prefeitura de Itaituba e CEMED, a educação é o caminho. Atenção, população de Itaituba. Nossa região está no período de estiagem e o risco de incêndios é muito alto. A Prefeitura de Itaituba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa: é proibido utilizar fogo dentro da cidade para limpar terrenos, queimar lixo doméstico ou qualquer outro tipo de material. O lixo deve ser armazenado para a coleta municipal regular. Na zona rural, queimadas são permitidas somente com autorização dos órgãos ambientais. Solicite previamente a autorização de queima controlada. Fique atento, o descumprimento das normas ambientais pode gerar multa de R$5.000 até R$50 milhões. A Prefeitura faz o monitoramento por satélite para identificar e combater queimadas ilegais. Ajude a cuidar da nossa cidade e do meio ambiente. Não coloque a sua vida e de terceiros em risco. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. Juntos contra a dengue. Práticas e ações simples podem evitar a proliferação do mosquito transmissor e a principal é não deixar água parada, que pode se tornar possíveis criadouros. Verifique os vasos de plantas, garrafas plásticas, pneus e até mesmo recipientes pequenos como tampas de garrafas. O Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Juntos, combatendo o Aedes aegypti em favor da nossa população. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Prepare-se para 2 dias de muita cultura, sabor e diversão. Vem aí a tradicional festa da comunidade São Luís do Tapajós, 20º Festival do Tambaqui, dias 25 e 26 de outubro. Na gastronomia, deliciosos pratos típicos do peixe tambaqui. No lazer, as belas praias e um refrescante mergulho no rio Tapajós. No esporte, torneio de futebol masculino e feminino. E mais, apresentações culturais com o grupo de carimbó Luar do Tapajós, a agremiação folclórica do Buriti e Carimbó Devam. Shows musicais com o DJ William Samper, Banda Que Swing e direto de Santarém, Banda Que Babado e o melhor do brega pra você dançar. 20º Festival do Tambaqui, em São Luís do Tapajós. Organização Sincult, apoio cultural Wilton Aguiar, deputado federal Anderson Pinto e vereadora Antônia Borroló. Realização Prefeitura de Itaituba. A Prefeitura trabalha por toda a cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Drenagens subterrâneas, terraplanagens, construção de calçadas, meio-fios, asfaltamento de ruas, promovendo a mobilidade urbana. Investimentos com recursos próprios do município ou em convênios com o Estado, abrindo caminhos, melhorando a urbanização para o desenvolvimento da nossa cidade pepita. Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Olá, bem-vindo de volta aos programas Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje, para quem está chegando agora, que perdeu o primeiro e o segundo bloco, estou aqui com a doutora Yara Fonseca, pós-doutorado, pós-doc em educação, falando um pouquinho sobre educação, sobre os desafios da educação, sobre formação de professores, sobre políticas públicas para a educação. A gente está num bate-papo aqui recheado de delícias, feito pela minha sogra que está ali atrás, cozinhando, fazendo um arrozinho com piqui, gueroba e frango caipira. E isso aqui que está aqui em cima, também foi tudo ela que fez. Um bolinho de milho, um pãozinho natural, uma rosquinha que está aqui, uma rosquinha. Aí tem um pãozinho de queijo, uma pamonha, um queijinho. Ela fez também uma canjica, que aí para vocês aí, né, do Pará aí, Itaituba é mungunzá, que vocês chamam, né? Ou mingau de milho também, que chamam mingau de milho lá. Então a gente está aqui com chá, café e estamos batendo papo. E a gente está falando o tempo todo sobre, a gente falou no bloco anterior, justamente sobre a dificuldade que os professores enfrentam, né? Nessa diversidade do nosso país em trazer uma educação de qualidade, uma educação que todo mundo, de fato, consiga ser atendido na sua totalidade.
Mas a gente também não pode esquecer do professor, né, doutora Yara? A gente não pode esquecer do professor. É o principal. Ator principal nesse movimento. O professor, ele enfrenta todas as adversidades que a gente já falou anteriormente, né, em tentar levar a melhor qualidade de ensino, baseado nas políticas públicas, nas leis que estão aí, que regem a educação, né? Mas a gente às vezes esquece, né, que o professor é um ser humano também, como o aluno que está ali dentro da sala de aula. E hoje o que a gente vê é uma dificuldade muito grande em professores serem, às vezes, respeitados, né, na sua profissão, naquilo que ele se propôs a fazer. A gente vê uma espécie de inversão de valores ali, né, dos pais em relação aos seus filhos, onde que os filhos nunca têm culpa de nada, o professor é que está sendo responsabilizado. Como é que você vê isso, Yara? Como é que você está identificando, por exemplo, você que faz, né, trabalha com formação de professores, né, escreveu um livro aí, a formação dos professores sobre isso. Como é que você vê a saúde mental desses professores atualmente, em virtude de tudo isso que a gente já falou, dessas dificuldades encontradas e dos desafios enfrentados na sala de aula? Então, vamos pensar assim que hoje o grande movimento é que a gente tenha um exercício de escuta sensível com o aluno, né? Então, é preciso que a gente escute o outro que está vivendo nesse contexto, que é um contexto de tanta informação e de tanta violência, que seja simbólica, que seja física, né? E aí a gente... Seja verbal, né? Verbal, né? E a gente traz muito essa narrativa, esse discurso, né? Para fazer esse movimento de cuidar do outro, que é o estudante, que é o aluno, né? E precisa disso, sim, com certeza, né? A nossa criança, o nosso jovem hoje, ele tem vivido num século que as emoções estão muito latentes, estão muito descuidadas, né? É uma correria, é uma pressão de todos os lados, é uma condição de informação que faz com que esse outro, de fato, precise desse olhar cuidadoso, dessa escuta sensível. Mas quem vai cuidar do outro se não está também sendo cuidado? Exatamente. Como que eu posso dar algo se eu também não tenho? A gente só dá o que a gente tem. A gente não dá o que a gente não tem. Então, se eu, professor, não tenho cuidado, se o professor não tem acolhimento, se o professor não tenho estrutura para lidar, né, com todas essas adversidades, provavelmente eu vou adoecer. E vou mesmo. Porque cada um tem uma condição singular. Então, talvez algo que ocorra dentro da escola para você vá ser diferente para eu, de acordo com o meu emocional, com as minhas condições, o organismo, da minha trajetória, da minha forma de ser. Então, alguns conseguem sobreviver sem adoecer, mas nós temos muitos adoecimentos. Tem uma aluna que fez uma pesquisa sobre essa questão, aqui no estado goiano, dentro da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, e a gente tem uma quantidade de adoecimentos nesses últimos 10 anos significativo. Então, nós temos o estresse, temos a crise de ansiedade, temos a depressão, tem todas essas questões da emoção. Não que isso seja próprio só do professor, né, pessoal? Não é. Nós estamos num século em que as emoções elas estão precisando ser cuidadas, né? Mas o professor, ele recebe uma carga muito forte ali. As energias são muitas, né? E as demandas são maiores ainda. Então, o que a gente percebe é que esse adoecimento está posto. Está posto e é preciso que a gente aprenda, enquanto profissionais de educação, a resistir, a lutar por melhorias da nossa sala de aula. A gente volta lá para o século anterior, né? A gente precisa de lutar por melhores condições de trabalho, pela valorização do magistério, pelas condições de formação inicial e continuada. Né? Por quê? Porque senão é fato, não tem discussão.
é possível que se adoeça muito mais. Então, eu acho que o professor precisa de ter também esse olhar cuidadoso, essa escuta sensível, né? Para que ele possa ter condições de dar para o outro esse cuidado humanizado. E aí a gente precisa das políticas. As políticas públicas educacionais, elas têm chegado aí devagar, mas têm chegado nessa condição de atendimento, né? Para que a gente possa, de fato, se respeitar, se cuidar e ter condições de cuidar do outro, né? Então, não sei se consegui responder todas, né? Mas eu penso que é um pouco isso. A gente não dá o que a gente não tem. Então, se não tem cuidado, a gente adoece. E aí tem uma quantidade enorme de profissionais da educação que têm adoecido e que é um caso de políticas públicas educacionais, né? Porque assim, se a gente for parar para pensar, doutora, o professor na sala de aula, ele não é só o professor, né? Ele é o orientador, ele é o acolhedor, ele é o apoiador, ele é a escuta desse aluno, né? Ele é um pouco de tudo. Eu falo que o professor, ele vai de médico a benzedor, todos os níveis, né? Porque ali ele cuida, ele abraça, ele acolhe. Mas não deveria. E não deveria, né? Mas ele está ali. Por quê? Porque também ele é ser humano, né? Sim. Porque ele também é ser humano. E às vezes ele acaba trazendo para si coisas que ele não precisaria trazer. Até porque ele não dá conta, né? E nem tem essa obrigatoriedade. A gente tem um discurso, né? uma narrativa de que o professor, ali no início do século XX, com todas essas reformas da educação internacional também, né? Quando a gente pensa que nossa educação brasileira pós-Constituição 88, LDB de 96, ela tem um movimento de ser repensada, reorganizada, ela recebe ali orientações, discussões e consultoria de grandes estudiosos, por exemplo, da Europa, Espanha, Portugal, né? Schoen, Zeigner, nós temos Tardif, temos vários estudiosos que vão dizer, olha, vamos pensar juntos essa educação do país latino-americano, do Brasil. E aí a gente vai ter uma infinidade de denominações, de adjetivações para o professor. O professor agora tem que ser pesquisador, tem que ser o professor apoiador, né? Tem que orientador, tudo. A gente tinha várias denominações em que fazia com que o professor fosse tudo e, ao mesmo tempo, nada. Porque o que é o professar? O mediar o conhecimento? Você, enquanto profissional, você tem uma profissionalidade. Todas as profissões têm um conjunto de ações que o tornam profissional, né? Então, quais são as ações que nos tornam profissionais, né? Então, nós temos que ter, enquanto profissionais, o conteúdo, conhecimento do conteúdo, né? Nós temos que ter um currículo, nós temos que saber do nosso currículo, do nosso conteúdo, para que nós possamos, a partir daí, mediar com uma metodologia, com uma didática que seja de fato, né? Que seja interdisciplinar, que seja colaborativa, né? E a gente precisa também de saber o processo avaliativo, como que funciona. Essas são ações da nossa profissionalidade. A partir do momento que isso sai, né? E a gente vai abrindo outras tantas, né, questões, a gente pode se perder nesse contexto. E também isso talvez seja um movimento provocativo daqueles que intentam diminuir esse profissional, né? Porque no momento que você se perde, porque você agora tem que ser o psicólogo, o cuidador, o assistente, e tudo você, um pouquinho, né? Talvez perca um pouco esse exercício do seu currículo, da sua metodologia, do seu processo avaliativo, porque você também é humano, não consegue abarcar tudo, né? Então, eu penso que o que a gente tem que entender é que nós somos profissionais da educação, profissionais, né? Não é missão, não é sacerdócio, não é, não, porque eu sou a tia é aquela que não precisa ganhar bem, né? Que pode cuidar, e nós somos profissionais, como todas as outras profissões que têm respeitabilidade, né? Então, é preciso que a gente entenda que o nosso conjunto de ações, eles precisam, de fato, ter consistência. E essas outras adjetivações a gente vai
retirando. Isso não quer dizer que a gente não humanize o outro, que a gente não tem que ter afeto pelo aluno. Isso na nossa profissão, na área das humanidades, né? Essa relação objetividade e subjetividade está posta. Né? Nós lidamos, o nosso objeto de estudo é o outro, que é humano. A subjetividade que nós temos, ela invade a do outro. Então, esse movimento afetivo, ele é mais do que natural na nossa profissão. Não temos como fazer como biólogo, né, que vai lá, pega a planta ou o animal, estuda ali no microscópio, não tem nenhum tipo de sentimento, de cuidado. Não. Nós olhamos a criança e olhamos ela na totalidade. Na sua totalidade. Olhamos que ela traz da sua casa. O que ela tem de trajetória, o que ela tem de interesse, né? Então, quando o professor olha o sujeito, o aluno, ele busca olhar na totalidade, nas emoções, nas condições de vida, condições sociais, econômicas, políticas, né? Nas condições emocionais. Então, é claro que isso é parte da nossa profissão. Mas a gente tem que se atentar que tem algumas ações que a gente não consegue, não cabe. Né? E aí e não são responsabilidade para a gente diminuir as nossas condições específicas e aumentar também a nossa carga de responsabilidade, que também provoca esse adoecimento, né? Exatamente. Porque a gente vai agregando e a gente vai se envolvendo e de repente não cabe tudo, né? A gente tem que tentar pensar o que de fato nos faz profissionais de educação. Né? Assumir, não é deixar de assumir algumas coisas, mas é assumir a responsabilidade naquilo que é da sua responsabilidade. Sim, da nossa sua competência, né? Da nossa condição de ações que nos fazem profissionais. Né? Então, assim, se fosse uma outra profissão, você é psicóloga, terapeuta. Então, quais são as suas ações primeiras? É cuidar da subjetividade, das emoções daquele que chega até você para fazer a terapia, para cuidar dos sentimentos que estão ali embaraçados, conflituosos, né? E qual que de fato, quais são as nossas ações? Então, são essas. De pensar um currículo, né? Um currículo que seja um currículo que tenha condições de consistência teórico-prática, metodologias didáticas que possa fazer essa mediação com qualidade, né? Um processo avaliativo, conforme a LDB diz, né? Processual, contínuo, formativo, né? Porque às vezes a avaliação chega com força ainda, com aquele terror, aquele receio. Então, dizer para aquele que está sendo avaliado que o processo avaliativo é um processo formativo, é processual, é contínuo, não é para trazer o terror. Então, são esses elementos que a gente tem que se ocupar, não é se preocupar, é se ocupar deles, né? Porque senão a gente fica entrando nessa lógica de que nós temos que ser de tudo um pouco, e não somos, né, às vezes. Não dá para ser. Não dá para ser. Somos humanos, imperfeitos, estamos em busca, claro, de sempre nos atentar ao que for melhor para o outro, né, que a gente está humanizando, está formando, mas é claro que a gente também precisa de ter essas ações específicas, delimitadas, para a gente trabalhar com consistência. Penso que é um pouco isso. Pensando nisso, você acha que as secretarias de educação, de um modo geral, não só aqui de Goiás, mas vamos pensar, você acha que elas estão preparadas para atender esses professores que estão adoecidos? Você acha que elas estão... Então, preparadas? Assim, a gente tem visto, e isso é uma condição que provavelmente está em todos na verdade, os o que eu quero dizer, sem te cortar, mas já cortando, Sim. né? O que eu quero dizer é o seguinte... Cunhada, né, gente? Tem profissional para isso, tem psicólogos, né? Para ouvir psicólogos numa quantidade necessária para ouvir esses professores que estão adoecidos, que estão precisando de ajuda, que estão precisando de orientação? Então, quantidade necessária, claro que não, né, gente? Eu estou na Universidade Estadual de Goiás e eu desenvolvo um trabalho lá de pesquisa e de extensão já pós-pandemia. Depois da Covid, essas questões da saúde mental se estabeleceram com mais força, né?
A gente volta dessa pandemia com muitas dores, com muitas mágoas, né? Com muitas questões aí que bagunçaram as emoções de todos nós, né? Então, a gente tem um projeto de pesquisa, projeto de extensão da universidade, em que a gente faz esse movimento de acolhimento. É claro que esse movimento, a gente tem uma equipe, uma assistente social, uma psicóloga, uma pedagoga, alguns pesquisadores e alguns poucos alunos, né, que fazem esse movimento de sensibilização, de instituir uma cultura, né, do cuidado do outro, seja professor, seja aluno, né, aquele que é a comunidade acadêmica. Quando a gente pensa em escola pública, da educação básica, a gente tem em Goiás, e eu acho que o Brasil inteiro, essa discussão desde o início do século XXI, final ali de 99, né, com todos os documentos internacionais, Salamanca, Juntinho, a gente assina, né, a gente assina enquanto país que a gente vai fazer esse movimento de inclusão nesse sentido, porque não é só a inclusão da pessoa com deficiência, mas essa inclusão do todo, né? Então, a gente tem um movimento na escola pública brasileira já há mais de 20, 25 anos, em que se tenta, com a equipe multi, inter, transdisciplinar, fazer esse acolhimento, muito mais para o aluno do que para o professor. Mas as secretarias estaduais, municipais de educação, têm as suas coordenações, né, de acolhimento. Agora, é claro que isso ainda é muito pouco quantitativamente falando, né? É claro que isso ainda precisa se estender bastante, precisa se expandir para que a gente possa, de fato, ter condições do município ter uma estrutura, uma infraestrutura, né, de pessoas capacitadas para isso. Ainda que cada município também, porque quando a gente tem uma política maior, ela é articulada com os entes federados, estaduais e municipais, né? Então fica aí também uma proposta, né, de uma política que possa, dentro do município de Itaituba, acolher, fazer essa escuta sensível, esse diálogo mais próximo daquele que tanto precisa, né, que é o professor, né? A gente já tem uma política de inclusão educacional para o aluno, né? Agora, principalmente para tá chegando aí, né, alunos atípicos, né, os alunos com TDAH, com autismo, com todas essas questões do nosso contexto atual. Então, a gente tem uma preocupação muito grande para fazer o movimento de atendimento com o aluno. Mas é preciso que a gente lembre que são necessárias as políticas de atendimento aos professores, aos profissionais da educação. E quando eu digo professores, eu digo gestores, coordenadores, o pessoal da secretaria, né? O pessoal que cuida de toda a estrutura física, né? Então, só para dizer porque a escola é um todo, né? É uma comunidade, né? E é claro, não é só que o professor, a gente está fala falando professor, de todo mundo. mas a gente está falando aí na condição de profissionais da educação, né? Então, me permita dizer isso. Na verdade, acho que o mundo não estava preparado para essa quantidade de adoecimento mental que a gente está vivenciando, está presenciando, e principalmente tratar de educação, né, de falar de doença mental na educação, porque a gente fala de doença mental em todas as outras esferas, mas a gente se esquece que o professor também adoece, né? Gente, vocês estão escutando esses barulhinhos aí atrás? E o cheiro, vocês estão sentindo? É o cheirinho, vocês estão sentindo? Tem um barulhinho ali atrás, tem uma pessoa circulando ali. É um almoço que está sendo preparado, típico daqui da região, que é um arroz com piqui, gueroba e frango caipira. Já está pronto. Quem está preparando é a minha maravilhosa sogra. A honra que eu tenho de tê-la como sogra, e eu sei que ela tem a honra de me ter como nora, né, sogrinha? Estão vendo, né, gente? Então, ela agregou a família inteira para fazer o programa para o município de Itaituba. Isso. Isso é um luxo. É um luxo, ó. Minha cunhada pós-doc aqui, você acha que eu vou perder essa oportunidade estando em Goiânia? De jeito nenhum. A gente vai para um rapidinho intervalo comercial. É o tempinho de você de novo ir lá beber sua água, fazer seu xixi e voltar para o próximo bloco. A educação é um universo em constante evolução e transformação.
Os educadores precisam estar bem preparados para os desafios do dia a dia de promover um ambiente escolar estimulante, criativo e de desenvolvimento integral para os nossos alunos. A Prefeitura de Itaituba, com o compromisso de uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora, oferece para a rede educacional do município oportunidades da formação continuada de servidores e a melhoria sucessiva da educação, beneficiando professores e alunos, tornando o ensino-aprendizagem mais eficaz para todos. Com professores capacitados, a educação se torna mais abrangente, dinâmica e enriquecedora. Na formação continuada, ganha o professor, ganha o aluno, ganha a população. Prefeitura de Itaituba e CEMED, a educação é o caminho. Atenção, população de Itaituba. Nossa região está no período de estiagem e o risco de incêndios é muito alto. A Prefeitura de Itaituba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa: é proibido utilizar fogo dentro da cidade para limpar terrenos, queimar lixo doméstico ou qualquer outro tipo de material. O lixo deve ser armazenado para a coleta municipal regular. Na zona rural, queimadas são permitidas somente com autorização dos órgãos ambientais. Solicite previamente a autorização de queima controlada. Fique atento. O descumprimento das normas ambientais pode gerar multa de R$5.000 até R$50 milhões. A Prefeitura faz o monitoramento por satélite para identificar e combater queimadas ilegais. Ajude a cuidar da nossa cidade e do meio ambiente. Não coloque a sua vida e de terceiros em risco. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. Juntos contra a dengue. Práticas e ações simples podem evitar a proliferação do mosquito transmissor e a principal é não deixar água parada, que pode se tornar possíveis criadouros. Verifique os vasos de plantas, garrafas plásticas, pneus e até mesmo recipientes pequenos como tampas de garrafas. O Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Juntos, combatendo o Aedes aegypti em favor da nossa população. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Prepare-se para 2 dias de muita cultura, sabor e diversão. Vem aí a tradicional festa da comunidade São Luís do Tapajós, 20º Festival do Tambaqui, dias 25 e 26 de outubro. Na gastronomia, deliciosos pratos típicos do peixe tambaqui. No lazer, as belas praias e um refrescante mergulho no rio Tapajós. No esporte, torneio de futebol masculino e feminino. E mais, apresentações culturais com um grupo de carimbó, Luar do Tapajós, a agremiação folclórica do Buriti e Carimbó Devam. Shows musicais com o DJ William Samper, Banda Que Swing e direto de Santarém, Banda Que Babado e o melhor do brega pra você dançar. 20º Festival do Tambaqui, em São Luís do Tapajós. Organização Sincult, apoio cultural Wilton Aguiar, deputado federal Anderson Pinto e vereadora Antônia Borroló. Realização Prefeitura de Itaituba. A Prefeitura trabalha por toda a cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Drenagens subterrâneas, terraplanagens, construção de calçadas, meio-fios, asfaltamento de ruas, promovendo a mobilidade urbana. Investimentos com recursos próprios do município ou em convênios com o Estado, abrindo caminhos, melhorando a urbanização para o desenvolvimento da nossa cidade pepita. Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Olá, bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca, caminhando aqui para os finalmente com essa entrevista hoje mais que especial, né? Além de ser uma profissional de qualidade, uma profissional incrível, competente que eu tenho a honra de ser minha cunhada, né, que está aqui comigo. Alguns bons anos, né? Alguns bons anos. Vamos fazer 31 anos de cunhada oficial, mais 40 anos de cunhada, né? Porque extra, né? oficial e oficial, né? Porque foram 9 anos de namoro, vou fazer 31 anos de casado, então eu não vou fazer 40 anos juntas, sim, né, aqui. Daqui a pouco você vai falar até a minha idade, né? Não vamos pensar nisso agora, não. Minha sogra ali atrás fazendo uma comidinha típica pra gente aqui, de Goiás, aqui, um franguinho com piqui e gueroba, tá assim um show.
Esse vai ser o nosso penúltimo bloco, e no último bloco a gente já vai tirar o café da manhã, que também foi feito pela minha sogra, né? Para você que chegou agora aqui na Rede TV, que está assistindo o nosso programa, pelo YouTube da Rede TV também. Ela fez um bolinho de milho, fez um pãozinho, fez rosca, pão de queijo, para vocês mingau, mungunzá, né, ou mingau de milho. E aí meu marido trouxe uma pamonhinha, fez uma pamonhinha aqui, um chá, um café, e estamos por aqui. Bom, vamos voltar aqui com a nossa conversa com a doutora Yara, falando sobre educação, formação de professores. A gente está aqui com alguns livros, dentre eles o último livro que ela lançou. Como que é o nome do livro, doutora? Então, é uma coletânea de documentos, de artigos, né, de pesquisas realizadas dentro das universidades do estado goiano, do estado também do Nordeste, alguns colegas que se propõem a discutir a formação de professores. Esses materiais desses livros, né, esses conteúdos têm sido divulgados nas bienais, né, nas feiras de livro. Nós divulgamos este ano de 25 na Bienal do Rio, de São Paulo, de Portugal, né, em Lisboa. Então, esse é um movimento importante porque produzir conhecimento, né, ele é tão necessário quanto divulgar, né? Esse movimento de levar para o outro o que se faz de resultado de pesquisas, né, dentro da universidade é muito importante. A universidade ela tem feito esse exercício de abrir as portas, né, para que esse conhecimento não fique guardado, né, entre a torre de marfim, né? Então é preciso que a gente divulgue isso com os nossos pares, que a gente leve essas discussões que são resultado de pesquisas empíricas, pesquisas bibliográficas, documentais, para aqueles que estão ali também na sala de aula. Não gosto do chão da escola, mas da sala de aula, né? Principalmente o professor. Então, nós temos aí vários capítulos de livros organizados sobre a discussão da formação de professores. Se vocês pudessem, né, olhar com calma, vocês viriam que, ainda que se discuta a história da educação, mas a gente está sempre interligando com a condição do professor e da sua formação. Ainda que a gente tenha lidado com as metodologias ativas, com as discussões da escola invertida, né? A gente também está ligado com a discussão do professor. Ainda que a gente discuta a transdisciplinaridade, a complexidade, a gente está ligando com a formação de professor. Então, a ideia é a gente ter um foco, um objeto de estudo para discutir. E aí é central a formação de professores. Então, aqui são discussões que a gente faz dentro do nosso grupo de pesquisa. Eu tenho um grupo de pesquisa que eu coordeno na plataforma do CNPq, chama GPFORP, né? Ele está vinculado ao programa interdisciplinar em Educação em Linguagens e Tecnologias da Universidade Estadual. E nesse grupo a gente tem uma rede de colaboradores, de pesquisadores, que discutem a condição do professor. E temas atuais, temas que são necessários ser pensados, discutidos, divulgados. Por exemplo, né, a questão da inclusão, que é algo que nesses últimos 20 anos tem, né, batido ali na nossa porta, né, para a gente pensar sobre, discutir sobre a questão das tecnologias emergentes, as TICs, né, a questão das metodologias ativas, a aprendizagem invertida, todas essas questões aí que têm chegado e que a gente precisa discutir. E agora as IAs da vida, né, pessoal? De como que a gente vai regular, como que a gente vai mediar a formação do outro com tanta possibilidade de acesso, ainda que a gente saiba que não tem condições, né, de um conteúdo consistente, né, mas a gente tem aí uma IA que promove facilidades e que também promove riscos para a questão da formação do estudante. Benefícios temos, mas também malefícios temos que nos preocupar. Então, essas discussões, elas permeiam a condição do professor em várias possibilidades de interlocuções, né? A gente faz interlocuções com vários colegas pesquisadores da Universidade Estadual, da Federal, das universidades particulares também,
E o que é mais interessante é que isso também está muito articulado aos profissionais da educação básica. Nesse momento, nesse contexto, a minha proximidade são principalmente com os professores do Estado de Goiás, da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal. Então, fazer esse movimento de diálogo entre a educação básica e a educação superior é o exercício que a gente tem feito nesses últimos 20 anos na universidade, enquanto pesquisadora da área de educação. Então, depois, se alguém quiser, depois você leva uns para sortear, para brinde lá. Eu vou levar alguns livros para fazer um sorteio lá com os meus telespectadores, né? Porque é um livro que traz uma experiência, não só, como você disse, daqui da região de Goiás, mas de vários outros estados, e que serve como exemplo, como orientativo, né? Como formação mesmo, né? Para a gente falar de educação no Brasil como um todo. Pensando nisso, né, que você acabou de falar das IAs, né, que a gente está aí de novo nessa história das IAs, né? IA, fake news, hoje é tema em todos os momentos, né? Como é que você acredita que os professores podem, qual que é o papel do professor, qual a participação desse professor nessa identificação, por exemplo, de um aluno que está se perdendo em relação às IAs, que é aquilo que a gente falou nos blocos anteriores, né? Do risco dessas IAs, porque, como você disse, tem que ler. Não adianta vai sair um trabalho perfeito ali, mas o que você leu daquilo? O que você compreendeu daquilo? Né? E eu digo isso, eu não estou falando só de formação de professor, mas formação de um profissional como qualquer. Hoje a gente vê profissionais aí, de todas as áreas, da área da saúde, da área de humanas, da área das exatas, se formando por meio de IAs. Né? Existe até memes dizendo assim, nossa, que alegria que eu tenho, que orgulho que eu tenho de mim mesmo, de ter me formado, ter feito uma graduação sem estar na era da IA. Até as emoções, né, estão invadindo, as IAs estão invadindo até as emoções, relacionamentos afetivos. Né? Exatamente. Como é que é? Como é que o professor lida com isso? Qual o papel do professor? Como é que ele lida com essa questão ética, né? A questão ética, a questão do plágio, a questão de uma série de outras coisas. Então, primeiro a gente tem que pensar naquela primeira ideia, né? De que nós temos ações que nos fazem ser profissionais da educação, que são obrigatórias, e a gente tem que fazer, de fato, um convite consciencioso, politizado, de reflexão para esse aluno, para que, de fato, ele possa assumir a sua condição de estudante. Né? Porque, assim, se a gente for pensar nas IAs, outro dia eu estava com uma monitora, algumas alunas que fazem parte do grupo, eu disse, gente, eu quero que vocês façam esse trabalho tudo de TCC aí, para ver se tem plágio, se tem IA. Professora, nós estamos o dia todo, e o que a gente percebeu é que as IAs também se protegem, e talvez algumas não vão dizer se é plágio ou não. Então, assim, a tecnologia, né, esse movimento, não só de IA, mas de todos esses artifícios, essas ferramentas, porque são ferramentas, né? As TDIC são ferramentas que a gente deve usar, elas precisam ter a capacidade do raciocínio humano para que, de fato, elas possam ser usadas com tranquilidade, né? com qualidade. Então, esse exercício de dizer, olha, como que a gente vai filtrar isso? Primeiro que o professor, ele vai ter que aprender a lidar e conhecer essas ferramentas, assim como tantas outras que chegaram, né? Eu sou da época do mimeógrafo. Do que sai aquele cheirinho de álcool. Do stencil, do álcool. Do álcool, o cheiro do álcool. Depois veio a Xerox, a copiadora, olha que avanço. E hoje são os PDFs, na universidade, os meninos não querem mais comprar livro. Eles querem os PDFs para fazer as leituras e os estudos. E os PDFs de preferência resumidos. As IAs que resumem, né? Isso. Que fazem o exercício. Então, a grande questão, me parece que esse exercício de dizer aos nossos estudantes da importância de você se apropriar do conhecimento teórico-prático com profundidade. É de você dizer
dessa corresponsabilidade, desses valores morais e éticos que um grupo social precisa, né, se consolidar, precisa fortalecer. É dizer de que contexto é esse, quem sou eu dentro desse contexto, como que eu faço parte desse contexto, quais são as questões que me envolvem, como eu me relaciono, como eu me aproprio e como que eu vou ter uma condição de pensamento autônomo, que seja uma forma de eu me conduzir nesse contexto, né? Então, esse movimento que a gente tem, no meu entendimento, né, que fazer, porque dizer que a gente vai conseguir superar todos os plágios, fake news, que a gente vai romper com toda essa tecnologia que está chegando, não vai. Ela está posta, não tem mais retorno, né? Agora a gente tem que se preocupar com uma formação ética, uma formação decente, que faça com que o outro se entenda como humano e que somos os únicos seres da natureza que raciocinamos. Sim. Né? Somos únicos, nós somos parte da natureza, mas nós nos diferenciamos porque nós temos raciocínio cognitivo. Então, é fazer com que esse aluno se aproprie da sua condição de formação e ele, de fato, entenda que é uma ferramenta que eu devo usar, mas eu devo saber usar. Sabedoria. E não desfazer da possibilidade da minha aprendizagem, como sujeito histórico, como sujeito político, como sujeito autônomo, emancipador e tantas outras questões que é necessária. Porque se a gente não faz isso, se a gente fica só ali à margem, o Heráclito tem uma alusão à questão do rio, né? Vamos lembrar, ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, aquela água não é a mesma, né? E aí é um pouco esse movimento. Cada vez que você aprende, cada vez que você entra naquele rio, você é outra pessoa, é outro sujeito, quando você se apropria do conhecimento. Aquela água já não é a mesma, porque ela também se modifica. Quando você está dentro do rio, você tem uma visão. Quando você sai, né, você tem um outro olhar, né? Aquela ideia também de retirar o véu, né, do seu olhar. Então, é esse exercício que a gente precisa fazer. É tirar o véu que está ali encobrindo o olhar desse aluno que acha que fazer pela IA, fazer pelo plágio, até que plágio é crime, né? Crime. Fazer pelas facilidades, isso não vai fazer com que você tire o véu. Porque você entre naquele rio com outro olhar. Que você saia dele e veja a totalidade daquele mundo que te cerca. Então, eu acho que é por aí. Na verdade, um exercício de consciência também, sim, né? Um exercício de consciência do que tipo de profissional que você quer se formar. Você quer se formar, de fato, um profissional conhecedor e sabedor daquilo, ou um profissional raso, que sabe o que coloca para você sem nem sequer um aprofundamento daquilo. Eu acho que tem mais a ver com você, né, com o que você quer para a sua vida, com o que você quer, e também a ver com o que você quer para o outro. Eu penso que são as duas questões, assim. É claro que você, enquanto professor que está mediando, que está fazendo esse movimento, você tem que mostrar para o aluno da importância dele fazer essa assumência do lugar que ele está. Exatamente. Mas é preciso que a gente, enquanto escola, educação, né, profissionais, que a gente também dê essas possibilidades de compreensão. Porque também o outro só vai assumir, ele só vai ter condições de assumir esse compromisso quando ele tem as condições. E aí entra a questão das ações do profissional. Tem um bom currículo, tem um currículo consistente, né? Que ele tenha metodologias que vão enriquecer, que vão fazer essa mediação com propriedade, que ele tenha um processo avaliativo que seja, de fato, processual, formativo, né? Então, não dá para a gente responsabilizar o sujeito, até porque a gente está numa sociedade que o individualismo fala mais forte, né? O tempo todo um olha para o outro naquela competência, né? Por exemplo, quando estão prestes a fazer o vestibular, o Enem, a gente olha para o colega, dependendo do curso, né, como um concorrente, porque você tem que ser melhor. Então, essa é uma sociedade do individualismo, da competitividade, e que a gente não pode trazer isso para uma formação histórica, crítica, de tendências progressistas, diferente das liberais, pragmáticas, tecnicistas, né? A gente tem que pensar que a nossa forma de pensar a condução do outro, ela tem que ser nessa condição de uma tendência, de uma concepção de pedagogia, de aprendizagem,
muito mais essa abordagem progressista. Porque senão também a gente vai só reproduzir o que já está posto, o que a gente já tem, né? Que é a memorização, que é a formação frágil. E aí essa consciência ela não chega, essa sumência ela não se dá. Né? Esse compromisso é um compromisso de ambos as partes, de ambas pessoas que estão envolvidas. E talvez você diga, talvez é um pouco utopia. Não, a gente tem muitos casos de sucesso, muitas escolas ainda é possível, né, que têm instituído uma cultura colaborativa, interdisciplinar, uma cultura de pensar a formação do outro nesse sentido do compromisso ético. E é claro que isso vai se dar aos poucos. Também não dá para cobrar de tudo e de todos, né? Mas a gente sabe que é possível. Porque a gente tem algo que eu penso que é fundamental na nossa condição de profissionais da educação, que é essa condição da vontade, da boniteza do olhar para o outro, né? A gente tem essa possibilidade, porque nós somos humanos tanto quanto os outros que a gente forma, né? E aí, nessa condição de humanidade, a gente consegue ver o nosso aluno com um olhar de cuidado. Né? Então, eu penso que é possível sim, mas não é fácil. É um caminho, é um processo. Não é fácil. Eu sou professora também, né? E eu vejo assim, essa dificuldade que a gente tem em que, às vezes, a gente pega um trabalho, a gente lê o trabalho, a gente sabe que aquele trabalho foi todinho feito, ou na IA, ou é plágio total, né? A gente consegue perceber isso. Sim. E a às gente vezes, conhece o aluno, a gente conhece a linguagem, o discurso, a fala, né, pessoal? Porque a criança, para ela ter um desenvolvimento do pensamento, né, da cognição, começa pelo simbólico, pela fala. E aí a gente vai desenvolvendo ali no decorrer da sala de aula uma forma de lidar com o outro, e na sua condição de discurso, de fala, você sabe exatamente a potencialidade, o nível de conhecimento, né? Exatamente. E aí quando vem tudo pronto, assim, então... Pronto, e aí? Tipo, caiu, fez um pirlim-pim-pim, caiu tudo, não é bem assim. Ou então, por osmose, a gente pega aqui, encosta e não, vai entrando, vai. Não é, a gente tem que sabe. ler, tem que estudar, tem que sentar ali, tem que ler tudo. Dói coluna, dói aqui, dói a cabeça, mas é esse exercício que faz com que a gente tenha um grupo social que consiga se conduzir e não seja conduzido pelos outros, pelos grandes, né? Então, até o globo é assim, né, gente? A questão da colonialidade, né? Não precisava ser assim, podia ser assim, a gente podia estar ali em cima, mas não. Há uma condição de colonização que ainda se faz presente. E aí até a figura simbólica do globo terrestre é que a gente está aqui embaixo, mas a gente pode subir, manter ali em diversas posições. Aí vai depender, por exemplo, do nosso currículo, da nossa cultura, né? Aquilo que eu falei, né? Eu acho que depende, isso está nas mãos da gente, né? Está na mão do formação do professor, da formação, mas não adianta eu ter um professor bem formado, um professor bem capacitado, se eu, como aluno, não tenho interesse em ser diferenciado. Eu ser só mais um no meio da manada ali, né? Então, faz todo esse processo. E quando o aluno ele começa a aprender e ele começa a entender da capacidade, da possibilidade dele abrir essas vendas, esses olhares, gente, isso é tão significativo. Eu falo isso porque eu vivo isso todos os dias com os meus alunos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. E eles falam assim, professora, parece que eu estou vendo com outros olhos algo que eu não conseguia ver. Eu me apropriei de ideias, de pensamentos e até de atividades que não era possível. Então, assim, há uma mudança de pensamento, uma forma de pensar. O cognitivo faz um movimento e a partir daí a gente começa a agir. Porque essa relação teoria e prática é indissociável. Se a gente não consegue pensar diferente, a gente não consegue fazer diferente. A gente vai reproduzir, a gente vai manter o que está estabelecido na nossa sociedade do capital, né? Então é preciso que a gente faça essa ruptura. E aí, esse exercício. Ler, estudar, compreender, analisar, discutir, dialogar, problematizar. É esse o exercício que eu acho que o professor consegue
aos poucos aí rompendo com todas essas questões que são ferramentas e que virão outras e que a todo tempo vai nos desafiar. Assim como veio na época o Google, né? Sim. Como veio o Google, agora são as IAs. A gente viveu isso também já. Sim, sim. E eu sou prova viva disso que ela está falando. Quando eu resolvi fazer meu mestrado, eu só não desisti por ela, porque chega num ponto em que você se sente a pior pessoa, assim, em termos de inteligência, né? Você acha que você não sabe nada, você começa a escrever, você acha que não sabe nada, e chegou num ponto que eu estava fazendo especialização e mestrado, tudo ao mesmo tempo, né? Uma loucura também, né? Fiz, e ela veio e falou, não, você chegou até aqui, nós vamos junto e vamos terminar, e nós terminamos juntos. Ela me ajudou demais, meu cunhado Jorge também me ajudou demais, mas assim, quando a gente concretiza, finaliza esse processo, a gente vê como a gente é capaz, mais capaz até do que a gente imagina. Né? Nós somos seres aprendentes, aprendizes de aprendizagem, e esse é um movimento contínuo. E é importante a gente se dar conta disso, né? Enquanto estudantes, agora para os estudantes, né? Nós somos capazes de aprender o tempo todo e aprender com consistência, né? Fazendo articulação entre a teoria e a prática. Por que eu estou aprendendo matemática? Para lidar com as questões, né, do mercado, do mundo do trabalho. Então, quando eu começo a fazer essas relações, eu começo a me sentir autônomo, emancipado nesse sentido do pensamento. E aí, quando isso se faz presente, a gente começa a agir, a desenvolver as nossas ações com muito mais propriedade. Né? E isso faz bem também para o afetivo, né, gente? Quando você se sente capaz, quando você se sente em condições de enfrentar todos os desafios que aparecem a todo momento, isso nos faz mais fortes enquanto sujeitos e depois enquanto grupo. Né? Então, eu acho que é um pouco esse desejo que a gente tem. É que os estudantes também, eles usem as ferramentas. Ninguém vai tirar as ferramentas de você. Não tem como. Não tem como, né? Tá, como você diz, a gente já nasce, além do CPF, né? Além da estrutura econômica política, a gente já nasce também no mundo midiático agora, esses jovens que nascem no século XX, das gerações Y, Z, etc. Né? Então, as ferramentas estão aí para serem usadas e vamos usá-las. Mas vamos usar com propriedade, fazendo nossas pesquisas, estudando nossos textos, né? E aí elas vão nos dar um apoio, uma contribuição, mas não vão fazer por nós, porque nós somos capazes, nós somos seres de raciocínio, somos seres de cognição e somos seres capazes de caminhar com as nossas pernas, com autonomia. Acho que é essa a grande proposta que eu penso agora. Teria outras, mas agora com tanto café, eu acho que é isso. Olha, a gente está caminhando para o finalzinho. Eu vou fazer um rapidinho intervalo comercial, só para a gente limpar essa mesa aqui. Nós vamos colocar agora o nosso almoço e a gente vem para as considerações finais, os agradecimentos. Não sai daí não, fica aí, espera a gente para você ver o almoço que vai ser servido aqui agora, feito pela minha sogra, minha mãe, mãe dela, minha cunhada, e pelo meu marido também. Então a gente está aqui, né, depois desse belíssimo café da manhã, agora tem aqui o almocinho. Então, um minutinho. Segura. A gente vai, mas a gente volta. A educação é um universo em constante evolução e transformação. Os educadores precisam estar bem preparados para os desafios do dia a dia, de promover um ambiente escolar estimulante, criativo e de desenvolvimento integral para os nossos alunos. A Prefeitura de Itaituba, com o compromisso de uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora, oferece para a rede educacional do município oportunidades da formação continuada de servidores e a melhoria sucessiva da educação, beneficiando professores e alunos, tornando o ensino-aprendizagem mais eficaz para todos. Com professores capacitados, a educação se torna mais abrangente, dinâmica e enriquecedora. Na formação continuada, ganha o professor, ganha o aluno, ganha a população. Prefeitura de Itaituba e CEMED, a educação é o caminho.
Atenção, população de Itaituba. Nossa região está no período de estiagem e o risco de incêndios é muito alto. A Prefeitura de Itaituba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informa: é proibido utilizar fogo dentro da cidade para limpar terrenos, queimar lixo doméstico ou qualquer outro tipo de material. O lixo deve ser armazenado para a coleta municipal regular. Na zona rural, queimadas são permitidas somente com autorização dos órgãos ambientais. Solicite previamente a autorização de queima controlada. Fique atento. O descumprimento das normas ambientais pode gerar multa de R$5.000 até R$50 milhões. A Prefeitura faz o monitoramento por satélite para identificar e combater queimadas ilegais. Ajude a cuidar da nossa cidade e do meio ambiente. Não coloque a sua vida e de terceiros em risco. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. Juntos contra a dengue. Práticas e ações simples podem evitar a proliferação do mosquito transmissor e a principal é não deixar água parada, que pode se tornar possíveis criadouros. Verifique os vasos de plantas, garrafas plásticas, pneus e até mesmo recipientes pequenos como tampas de garrafas. O Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Juntos, combatendo o Aedes aegypti em favor da nossa população. Uma campanha da Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Prepare-se para 2 dias de muita cultura, sabor e diversão. Vem aí a tradicional festa da comunidade São Luís do Tapajós, 20º Festival do Tambaqui, dias 25 e 26 de outubro. Na gastronomia, deliciosos pratos típicos do peixe tambaqui. No lazer, as belas praias e um refrescante mergulho no rio Tapajós. No esporte, torneio de futebol masculino e feminino. E mais, apresentações culturais com o grupo de carimbó Luar do Tapajós, a agremiação folclórica do Buriti e Carimbó Devam. Shows musicais com o DJ William Samper, Banda Que Swing e direto de Santarém, Banda Que Babado e o melhor do brega pra você dançar. 20º Festival do Tambaqui, em São Luís do Tapajós. Organização Sincult. Apoio Cultural Wilton Aguiar, Deputado Federal Anderson Pinto e Vereadora Antônia Borroló. Realização Prefeitura de Itaituba. A Prefeitura trabalha por toda a cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Drenagens subterrâneas, terraplanagens, construção de calçadas, meio-fios, asfaltamento de ruas, promovendo a mobilidade urbana. Investimentos com recursos próprios do município ou em convênios com o Estado, abrindo caminhos, melhorando a urbanização para o desenvolvimento da nossa cidade pepita. Prefeitura de Itaituba. O trabalho continua. Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Nosso último bloco chegou. E chegou recheado de maravilhas aqui da culinária goiana. Nós temos um arroz com piqui, que a minha cunhada vai se servir, a doutora Yara pode começar a servir. Até que enfim, né? Já vou deixar ela servir enquanto eu vou falando. Um arrozinho com piqui. Aqui a gente tem um franguinho com gueroba e um angu de milho verde. Eu não sei como que no Pará chama angu. É angu não, né? Acho que é creme de milho, né? Em São Paulo, polenta, né? Chamam polenta. Eu ainda preciso saber. Quem souber aí, essa parte me diz aí. Eu também vou ficar devendo. Eu não sou muito boa de cozinha. Olha, um franguinho caipira, feito ali pela minha sogra, que tá ali nos bastidores ali atrás, ali, ó. Fez. Delícia. E o anguzinho também preparado com exclusividade para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje. Antes dela começar a comer, eu ainda vou torturar ela um pouquinho. Ela vai fazer as suas considerações finais, seus agradecimentos, e aí eu vou fazer os meus agradecimentos também, para a gente marcar um novo encontro, assim, falando sobre outros temas. Fica à vontade. Então, primeiro dizer a vocês, principalmente professoras, mulheres, mães, tias, avós, negras, indígenas, brancas, né? Que é um prazer poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse ofício, né? Que é tão importante e significativo para todos nós, né? Dizer que
cada vez que a gente ensina para o outro, a gente aprende um pouco mais. Então, que é bom que a gente ensine o outro, porque com certeza a nossa aprendizagem vai aumentar, né? Dizer também que onde estiver homens e mulheres, é possível que a gente aprenda, que a gente ensine. Então, que nós tenhamos essa força, essa coragem, mas que também nós tenhamos resistência, luta por movimentos de melhoria na nossa profissão, né? Que a gente possa se empoderar, que a gente possa buscar, né, condições melhores para o nosso magistério. E dizer que a vida tem alegria quando a gente tem prazer nas nossas atividades, né, no nosso exercício profissional. Então, que todos possam se sentir alegres nesse exercício profissional, ainda que a gente tenha que ter a luta, mas que a gente possa se sentir decente, digno dessa profissão, porque de fato é uma profissão que tem uma significância muito, no meu entendimento, né, muito importante para o nosso grupo social, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então, meu abraço fraterno, saudoso, no nosso Rio Tapajós, né, no nosso município de Itaituba, e a todos os colegas que estão à frente da educação pública municipal e estadual do Pará. Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada, foi um prazer, foi meu. E eu vou levar ela para Itaituba qualquer dia desses, tá, gente? Para ela matar a saudade. Né? Eu vou. E vai matar a saudade, rever colegas, rever escolas. Eu sou vizinha, né, da escola onde ela começou. Então, para mim foi uma honra, né? Um prazer ter você aqui comigo hoje. Uma honra dupla, né? Uma honra por ser a minha cunhada, como eu já disse várias vezes. Uma honra por ser a profissional que você é. E por trazer tanto conhecimento, tanta alegria aqui pra gente hoje, tanto aprendizado aqui pra gente. Mas eu não vou encerrar assim fácil, não. Eu vou trazer aqui minha sogra. Vem cá, lindeza. Isso, porque é a dona de toda a comida da gente, né? Ela fez o café da manhã, ela fez o nosso almoço, e eu preciso mostrar para você a mulher que me deu de presente o marido que eu tenho, né? E que tem... Essa aqui é minha sogra, é uma segunda mãe para mim. É um amor que eu tenho mesmo de verdade, e ela, sempre que eu peço, tudo na verdade que eu peço para ela nunca me disse não, nunca me disse não. Às vezes ela faz até mais do que eu peço, do que eu imagino. Então, minha gratidão é eterna. Ela disse que vai me cobrar depois. Os né? aprendentes deixam nas emoções o sentimento eterno, né, daquele que ensina. Ela tenta me ensinar, eu não aprendi ainda a cozinhar, mas já aprendi outras coisas tantas boas. Então é isso. Então nós somos eternos aprendizes da dona Lindalva, viu, pessoal? Nós somos eternos aprendizes. Obrigada, sogra. Obrigada também, meus netos. A minha segunda filha, querendo ou não, se ela não me quiser como mãe, eu vou adotar ela como filha. Tá vendo? Ela já é minha segunda mãe, é um amor de 40 anos aí. Dá um beijo, manda um beijo lá pro pessoal de Itaituba. Já eu vou levar ela também. Querida, cidade Pepita, tô chegando. Vou levar, eu levei ela em julho do ano passado, agora eu vou levar de novo. Né, sogra? Amo Itaituba. Não, em julho agora que a senhora foi, né? Gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigada mais uma vez pela audiência, por estarem aqui comigo, né? Por ter acompanhado esse momento. A gente se vê semana que vem. Venha ser pleno você também. Um beijo para você. Fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima. Até mais, pessoal. Um abraço.